Estamos começando mais um episódio do podcast HUEL com você. Eu sou Ana Luísa e hoje vamos conversar sobre um tema muito importante e sensível, o cuidado materno-infantil. E não é qualquer cuidado, é um cuidado com qualidade, inovação e humanização, como é o desenvolvido aqui na maternidade do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina. E, para termos essa conversa, trouxemos a coordenadora do Centro Obstétrico da Maternidade do HUEL, formada em enfermagem, mestre e especialista em enfermagem obstetra e neonatal pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP, a enfermeira Karen Gomes. E também conosco a diretora superintendente do Hospital Universitário da UEL, Yara Aparecida de Oliveira Seco, que é formada em enfermagem, com mestrado em saúde coletiva, doutorado e pós-doutorado em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP. Bem-vindas. Obrigada. É um prazer recebê-las, para a gente falar sobre assistência à saúde e o cuidado prestado pela equipe multiprofissional da maternidade do HUEL, Eu lembro que esse episódio está disponível em áudio no canal do Spotify HUEL com você e também em vídeo no YouTube Hospital Universitário da UEL. Bom, segundo o Ministério da Saúde, o modelo de atenção humanizada ao parto reduz complicações e melhora os índices de saúde neonatal e materna. E o HU segue esse padrão de excelência. Yara, qual a missão da maternidade dentro do Hospital Universitário da UEL e como ela se insere na rede pública de saúde? Obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui nesse momento, dividindo esse espaço com você, Karen, que é a nossa enfermeira especialista na área de atenção materno-infantil, que tanto nos honra, enfermeira obstetra, e também com você, Ana Luísa, que responde aqui pelo setor de comunicação da instituição e a importância de nós levarmos todo o trabalho que a gente realiza aqui no HU para toda a comunidade e que é de interesse público naturalmente. Bom, nós aqui do o HU com a sua história de 53 anos, vamos para 54 anos de vida, que é uma instituição madura, uma instituição bastante efetiva na assistência à saúde, que nós sabemos qual que é o potencial do HU na comunidade. E lembrando a importância fundamental do HU enquanto centro formador de profissionais. Então, temos profissionais espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, e isso tanto nos honra. E também daquilo que se produz de ciência, de desenvolvimento científico que a gente tem nessa instituição. Então, nós temos aqui um conglomerado de boas intenções, de boas ações, e, sem dúvida nenhuma, nós somos um elemento vivo de desenvolvimento social e econômico em Londrina e toda a região, e queremos ser honra do Paraná, como sempre estivemos aqui. Na área materno-infantil, nos primórdios aqui da atenção, nós sempre convivemos com a atenção materno-infantil ao longo desses 54 anos. E, especialmente na atenção à mulher e à criança, nós temos desenvolvido muitas ações no sentido de proteger e de fazer prevenção e promover saúde para a mãe e para a criança. De maneira especialíssima, a gente tem vivenciado nos últimos anos a missão do HU e a nossa vocação de atender a mulher, a gestante de risco. Sim. Certo? Então, nós somos hospital terciário, público, 100% SUS, com muita honra. Lembrando que o germe do SUS no país nasceu aqui em Londrina, sim, nesse espaço, os nossos precursores que iniciaram esse movimento e de desenvolver a saúde pública, os professores que desenvolveram essa atenção qualificada, integral para a população.
E a área materno-infantil sempre foi muito sensível. Ao longo dos anos, nós nos transformamos num grande centro de especialidade, no sentido de atender pessoas mais vulneráveis, a mãe e a criança mais vulnerável. Com a inauguração da maternidade em novembro de 23, né, nós temos já 1 ano e meio de atuação, com a inauguração da maternidade, nós nos firmamos ainda mais esse nosso compromisso com os 88 leitos disponibilizados para a população de gestantes e crianças de alto risco. Então, essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão e que a gente tem procurado trabalhar da melhor maneira possível. Obrigada. Karen, e quais os principais diferenciais no cuidado prestado, né, na maternidade do HU? Olá. Eu agradeço o convite, né? É uma honra fazer parte dessa mesa com a doutora Yara. E assim, o que a gente preza muito no nosso serviço? Além do atendimento de excelência com relação ao alto risco mesmo, a gente preza pela humanização. E o que é humanização, né? As pessoas confundem um pouco esse termo, essa palavra humanização. Na verdade, humanização nada mais é do que você prestar um atendimento de qualidade baseado nas melhores evidências científicas e nas evidências mais atuais. Então, é característica do nosso serviço a gente estar em constante atualização. Então, a gente tem uma equipe altamente qualificada e que a todo momento está muito atualizada. A gente consegue trabalhar muito de perto com as famílias, porque a gente já tem o acompanhante como um parceiro realmente. Então, a gente não atende só a mulher e o bebê, a gente atende aquela família, né? Quando uma paciente entra, né? Quando uma mulher chega para ter bebê com a gente sabe que vem ela, né? E vem alguém da família, alguém para dar esse apoio para ela. E essa pessoa na nossa instituição, ela é acolhida e ela é vista como parte do cuidado, parte do processo. E isso é uma construção de muitos anos, né? Há muito tempo a gente tem um acompanhante junto com a gente e a gente, na verdade, só melhora a nossa relação com ele, porque quanto mais a gente acolhe, mais aberto estamos, melhor é essa interação ali entre serviço, família e comunidade. Nós temos também um diferencial muito importante nosso é a presença do profissional enfermeiro obstetra, né? Já está mais do que provado que o que muda a atenção obstétrica, a realidade obstétrica, a qualidade do serviço obstétrico é sim a presença da enfermeira obstetra. E a gente busca constantemente por esse profissional, né? E pela qualificação desse profissional. Então, assim, hoje a gente já tem um quadro bastante grande desse profissional dentro do nosso serviço. O centro obstétrico, por exemplo, 100% das nossas enfermeiras são obstetras e são obstetras com uma vasta experiência. Então, isso traz muita segurança para o nosso serviço, né? Porque ele é um profissional que está ali 24 horas do lado do paciente, com um olhar crítico e especializado, com a intenção de intervir, de ser uma barreira para que problemas não aconteçam. E a gente tem conseguido isso com a presença desses profissionais no nosso serviço. Então, esses são os grandes diferenciais, realmente. A humanização, a assistência baseada em evidência, ter a família junto conosco e ter profissionais altamente qualificados. Você comentou sobre as evidências científicas atualizadas, né? Eu queria que você falasse quais inovações tecnológicas ou metodológicas, né, que têm sido implementadas na maternidade. Nós formamos um grupo ali dentro da divisão materno-infantil com o apoio da direção do hospital, que a gente pensa muito nesse incremento tecnológico, né? Com a pandemia, por exemplo, a gente precisava chegar nas famílias, precisava passar essa informação para as famílias e também treinar a equipe, e a gente não podia aglomerar. Então, disso surgiu, por exemplo, a gravação de vídeos orientativos, né? Hoje nós temos o canal do Voe Alto, que a gente tem praticamente 100 vídeos publicados, todos gravados por nós, editados por profissionais que fazem parte do HUEL.
E são vídeos de muita qualidade, de informações atualizadas e com qualidade. E numa linguagem onde a gente consegue atingir as famílias, onde elas conseguem ter acesso a esse conhecimento lá da casa delas, né? Aonde elas estiverem, elas conseguem acessar. Então, isso para nós é motivo de muito orgulho, né? Porque é um serviço não, é um serviço, um projeto que foi criado, né, de educação em saúde, onde as pessoas têm acesso de forma muito tranquila a isso, tanto no Spotify quanto no canal do YouTube também. Uma outra coisa que a gente preza muito é pela questão do uso do prontuário eletrônico, né? A nossa instituição tem prontuário eletrônico, que é uma ferramenta maravilhosa. E aí, assim, a gente faz uso dele da seguinte maneira. A gente não usa ele simplesmente para um registro. Dali do nosso prontuário eletrônico, de todos os formulários que a gente preenche, de todos os documentos que são preenchidos ali, além da gente ter arquivado tudo isso de acesso muito rápido, a gente tem indicadores com eles. Então, assim, a gente preenche os formulários e a gente criou os formulários na intenção de ter indicadores para mostrar o quanto o nosso trabalho é qualificado e ainda traçar estratégias para onde a gente precisa ir, né? Aonde a gente ainda quer chegar. Então, isso é a base, na verdade, da coordenação e da assistência ali, que é mostrar aonde estamos e para onde queremos ir. E, para isso, a gente usa a ferramenta do prontuário eletrônico, que é muito maravilhosa, assim, e atende muito bem as expectativas que nós precisamos ali. Ela comentou, né, dos vídeos do projeto Voe Alto. Eles estão disponíveis no canal do HU. No Spotify, então, é HU UEL com você. E no YouTube, Hospital Universitário da UEL, nós temos a playlist lá com todos os vídeos do Voe Alto. É só acessar que vocês vão ter acesso. Yara, como a gestão do HU tem fomentado, então, essa questão da inovação no cuidado da mulher e recém-nascido aqui na instituição? Olha, Ana, quando eu vejo a Karen falar dessas muitas atividades que são realizadas, eu vou dizer para você que a gente se emociona, porque Sim. Eu entendo que, enquanto gestão, né, o gestor, nós temos que dar a possibilidade dos profissionais de se desenvolverem e desenvolverem ações o quanto mais próxima do paciente, da melhor maneira possível. Então, cabe ao gestor, que no caso, nesse momento, é a minha responsabilidade, e também já estava na diretoria de enfermagem nos últimos anos, no sentido da gente promover, de dar condições e da sustentação com toda a máquina administrativa, no sentido de dar possibilidade desses profissionais desenvolverem ações das mais variadas possíveis. E eu vejo assim que, nas palavras da Karen, com isso, com todo o time da maternidade, que envolve os profissionais de enfermagem, os profissionais médicos, os fisioterapeutas, as nutricionistas, o serviço social, que faz um trabalho grandioso, não é? As farmacêuticas. Então, nós temos um time tão forte, o time de odontologia. Nós temos um time tão forte que deve ter condições para, com toda a criatividade, com toda a força do seu conhecimento, daquilo que a gente tem estudado, daquilo que eles especialmente têm desenvolvido. Nós temos um time grandioso de estudiosos, de professores, docentes do Centro de Ciências da Saúde. Nós tivemos toda a sustentação que esses docentes também nos trazem. Nós somos campo de trabalho, de desenvolvimento científico e de atenção, de atendimento para melhorar a qualidade de vida e saúde de tanta gente, de promover saúde. Nós estamos celebrando os 35 anos do Banco de Leite. Nós somos referência nacional e quero dizer que somos referência mundial no atendimento e naquilo que existe de científico na área desse desenvolvimento. Então, nós somos, na área materno-infantil, nós somos campo para pesquisa e desenvolvimento científico e de inovação. Esse Voe Alto, por exemplo, que em meio a tantas dificultadores, quando a gente viu as publicações que todo o time da documentação científica, que são o time que sustenta esse trabalho aqui do podcast, realizou,
e o trabalho como ficou lindo, como ficou científico, profundo, e sem dúvida nenhuma tem sido ferramenta de promoção à saúde grandiosa. Então, o que eu entendo é isso. Nós, enquanto gestão, nós temos essa vocação e esse compromisso e essa responsabilidade. Sim. Eu posso só Claro, complementar? por favor. Isso que a Yara falou é de extrema importância, porque, às vezes, aparece alguns atores, né? E, na verdade, o que tem por trás, a retaguarda que a gente tem de equipe multiprofissional e de uma direção que realmente acredita no trabalho e investe na gente, é o que faz o serviço acontecer, né? Porque senão a gente não consegue chegar aonde chegamos e aonde queremos estar se a gente não tiver essa retaguarda, né? Aqui no HU, a gente tem muita autonomia quanto profissional para conseguir desenvolver o que a gente precisa. Porque, além da gente ter essa abertura de propor coisas novas, a gente tem toda a retaguarda, né, da direção e de uma equipe muito robusta que consegue garantir que a gente trabalhe com qualidade. Então, isso é extremamente importante, a gente pensar tudo que tem na nossa retaguarda. Sim. Né? Aparece, mas tem todo um time, toda Muita uma gente. gestão que está lá por trás do resultado. E né? Eu preciso destacar a atuação da doutora Fernanda Pegoraro, né? E tantas na área materno-infantil, especialmente, né? E do nosso chefe, e das chefias médicas que Sim. tanto têm contribuído e também dão sustentação a esse trabalho grandioso que nós temos feito. Isso. Sim. Karen, eu queria que você explicasse os conceitos, né, dessa rede, né? A gente fala de rede cegonha, rede Aline, e como o HU está inserido nela, explicar também o que significa esses termos. Tá. A Rede Cegonha, ela foi um programa nacional para investimento na qualidade da assistência materno-infantil. E aí, agora, se eu não me engano, o ano passado, foi lançado a Rede Aline. O que é a Rede Aline? É a Rede Cegonha melhorada e com fomentos financeiros maiores, né? A gente tinha uma tabela SUS por muito tempo sem reajuste, e aí agora com a Rede Aline veio todo um financiamento para a rede materno-infantil mesmo. Se a gente lê o programa, ele dá sustentação e ele reafirma tudo isso que a gente vem construindo, que é a humanização, que é o cuidado baseado em evidência. E aí, ele traz, né, com ele toda a sustentação para isso e mais o aporte financeiro também. Esse nome, né, Rede Aline, ele veio em homenagem a uma mulher preta que teve um óbito materno por causa direta, por negligência. Então, em homenagem a ela, foi dado o nome, né, para esse programa, porque foi através da análise do óbito dela e de outros óbitos que foi construído toda a linha de cuidado. Para que evitar novas ocorrências, né? Isso. Você já deu um panorama sobre o que é a humanização, que não é apenas um método, né? É uma postura de ética, e o HU tem construído um modelo que alia, então, evidência científica com respeito à dignidade da mulher e do bebê, né? Eu queria que você falasse das práticas adotadas na maternidade que garantem esse parto, então, respeitoso à mulher. Tá certo. Um outro conceito que às vezes as pessoas confundem um pouco é essa questão do parto respeitoso e de uma boa experiência de parto e nascimento. Parir de forma respeitosa, ter o seu filho de forma respeitosa, isso não quer dizer que você teve um parto por via vaginal, né? Aqui nós somos alto risco. Então, nosso índice de cesárea, ele é grande porque a gente tem uma população muito especial aqui, tanto de mães como de bebês. Eu sempre falo, se estão aqui, é porque ou a mãe ou o bebê precisa de um olhar mais especializado, né? Precisa de um acompanhamento mais especializado. E aí, a gente trata
tanto o parto normal como a cesárea, da mesma forma, né? Então, a gente promove, a gente faz com que aconteça esse ambiente respeitoso e acolhedor, tanto no parto vaginal como no parto cesáreo. Então, assim, para materializar, né, o que as pessoas vão chegar ali e vão ter um ambiente calmo, profissionais que olham para aquele caso de forma respeitosa e sem julgamento. Então, nós estamos ali para cuidar, para assistir e não para julgar. Durante o trabalho de parto, né, para as mulheres que têm bebê por parto vaginal, então, além da presença do acompanhante, se ela quiser, ela também pode ter a presença da doula. E a gente tem toda a parte de métodos não farmacológicos. Então, o banho de imersão, que a gente tem a banheira, o banho de aspersão, o chuveiro. A gente tem a presença da equipe multi ali, muito próxima. Então, medicina, enfermagem e fisioterapia, nesse momento, trabalham muito junto, né? Um diferencial muito grande nosso é ter a profissional fisioterapeuta especialista em saúde da mulher. Isso faz total diferença para a gente. E além dessa parte que a gente cuida do ambiente, né, de penumbra, de música, se ela quiser, aromoterapia, a gente tem toda a parte técnica mesmo. Então, assim, com tudo isso, a gente vai lá e a gente faz a ausculta do coraçãozinho do bebê a cada 30 minutos, a cada 5 minutos. Então, não é porque eu tenho música, eu tenho penumbra, eu tenho aromoterapia, que a parte técnica ela deixa de ser feita, de ser muito bem feita. Na cesárea, por exemplo, os bebês e as mulheres que têm o desejo e aqueles bebês que têm critérios para fazer contato pele a pele, essas mães elas já vão para o centro cirúrgico com uma malha que vai propiciar que a gente coloque esse bebê em contato pele a pele depois, né? Então, o bebê nasce, o do parto vaginal, se tiver, né, o bebê nasceu bem, a gente já coloca ele na mãe e lá ele fica, ele é avaliado pelo pediatra e pela equipe de enfermagem ali em cima da mãe em contato pele a pele. E na cesárea, o bebê nasce, a gente leva para o berço aquecido, faz né, seca o bebê, avalia o bebê, e se ali dentro de 5 minutos o bebê tiver bem, tiver tudo certinho, a gente coloca esse bebê em contato pele a pele com a mãe e ele fica ali fazendo essa 1 hora, né, a hora a hora, esse período de transição dele, ali em contato pele a pele com a mãe e na presença do acompanhante. Então, depois ela sai da sala, ela vai para a recuperação e toda a monitorização de puerpério e do bebê é feita com o bebê em pele a pele, se a mãe e o bebê, se a mãe quiser, na verdade, e se o bebê tiver condições para isso. Karen, e como que a equipe lida com as questões de vulnerabilidade social? Como a Yara disse, nós somos referência, né, para os casos de vulnerabilidade. A equipe multi, o serviço social, a psicologia está o tempo todo junto com a gente. Então, assim, uma paciente que chegou em condição de vulnerabilidade, quando ela chega lá no pronto-socorro obstétrico, toda a equipe multi ela já é acionada. Então, a gente já sabe que tem uma paciente ali que precisa de um olhar diferente. É isso que eu falei de estarmos ali para cuidar, para assistir e não para julgar, faz muita diferença, né? Porque as mulheres, elas já são julgadas o tempo todo. A família vulnerável, ela já é cobrada e julgada pela sociedade o tempo todo. E nós aqui não estamos para isso. Nós estamos para assistir e para cuidar. E a gente teve alguns episódios já que emocionam, na verdade, do tipo, eu nunca pensei que eu fosse ser tratada da forma que eu fui aqui, porque está tão acostumada a estar marginalizado na sociedade que não espera que seja tratado dessa forma, né? E além dessa vulnerabilidade, a gente é referência para casos muito delicados. Então, casos de aborto legal, por exemplo, né? Os abortos previstos em lei, tanto a anencefalia como gestação proveniente de uma violência sexual, casos de óbito fetal, né? Bebês que nascem e vão para cuidados paliativos porque são muito mal formados. Então, já existe uma abordagem com essa família a respeito disso pela equipe de cuidados paliativos, que é liderada pela doutora Fernanda e pela Ana Paula, psicóloga. Então, a vulnerabilidade ela não é só social. Ela também tem essa vulnerabilidade psicológica que essa família chega aqui para a gente. E a gente tenta, da melhor forma possível, acolher
e dar oportunidades para essa família. Por exemplo, um caso de indução de um óbito fetal, né? Ela fica ali na presença de quem ela quiser, ou a mãe, ou a irmã, o marido, de quem quiser de acompanhante. E, nesse caso, a gente propicia um ambiente privativo, então ela não vai ter contato com outras mães, com o bebê, de forma nenhuma. E depois que o bebê nasce, ou mesmo durante o trabalho de parto, se ela quiser que mais de uma pessoa esteja junto com ela da família, vai estar, tá? Então, assim, a família já é preparada para isso. Então, por exemplo, um bebê em óbito fetal nasceu, se essa família desejar, e a grande maioria deseja quando são orientados sobre isso, ela acolhe esse bebê, ela fica com esse bebê, e aí avô, avó, tio, tia, se quiserem fazer parte desse momento, eles são liberados para entrar, tá? Assim como a parte de capelania. Então, se ela quiser que venha um pastor, um padre, a gente também faz esse acolhimento e a gente libera para que entre e fique ali por quanto tempo for necessário. Assim como a despedida da mãe e do pai. Eles ficam com esse bebê o tempo que eles precisarem para se despedir. E isso acontece no centro obstétrico, isso acontece dentro da UTI neonatal, né? Que são serviços onde, infelizmente, acontecem, sim, mas a gente tenta tratar da forma mais humana possível. Yara, eu imagino que isso também acontece no restante dos serviços prestados aqui no HU, né? E no AEHU. Você pode falar para a gente sobre? Humanização é um desafio, né? Porque na questão da humanização tem o direito das pessoas e nós, enquanto gestão, quando a gente olha o hospital como um todo, a gente precisa se preocupar assim, do direito e também das responsabilidades das pessoas. Né? Então, nós temos que ter uma comunicação muito efetiva com toda a equipe de saúde, porque nós somos 2.800 profissionais, sem contar os muitos alunos e outros atores, outras pessoas que fazem parte de maneira indireta desse grande conjunto que é o hospital universitário. Quando a gente fala que circulam por esse hospital em torno de 4.000, 5.000 pessoas num dia, a gente está falando de fornecedores, da equipe de obra, porque nós estamos em constante construção, e da equipe dos profissionais e dos pacientes, dos seus acompanhantes. E então isso torna um desafio muito grande. Nós temos medidas de humanização, mas que respeitem todas as individualidades e todas o regramento. A segurança do paciente. Né? Nós temos a lei de proteção de dados, então as pessoas não podem fotografar simplesmente e sair com divulgações que podem envolver outras pessoas, que nós, de uma maneira indireta, temos também responsabilidade sobre isso. Então, o desafio da comunicação, de nós estarmos em consonância com aquilo que da legislação vigente e do direito das pessoas e das medidas humanizadoras, de que as pessoas se sintam acolhidas e sintam que fazem parte desse complexo, é um desafio diário. Então, com isso, nós temos um contato grande com todas as chefias e medidas que possam fazer com que este regramento seja estabelecido e que as pessoas também o entendam, que precisam ter também atitudes, no caso dos acompanhantes dos pacientes, que ter atitudes de uma convivência comunitária. Né? Sim. Nós temos ainda, não temos possibilidade de ter quartos individualizados e, em alguns momentos, é preciso mesmo compartilhar espaços. Então, nós procuramos fazer isso da melhor maneira possível. Mas a gente conta com muita gente qualificada, com muitas pessoas de boa vontade e que assumem suas responsabilidades nesse grande complexo. Então, nós temos a maternidade na chefia do Dr. Inácio, na chefia médica do Dr. Inácio, na chefia da área materno-infantil da doutora Fernanda, Jaqueline faz a parte da chefia da enfermagem, os fisioterapeutas e todos o grupo dos farmacêuticos, os assistentes sociais. Nós temos sempre reuniões periódicas de chefia, alinhamento e medidas administrativas com expedição de ordens de serviço que possibilitam isso, que a gente tenha esse regramento e essa construção
da convivência segundo a legislação e tendo como linha mestra, né, a humanização do serviço. Nós queremos que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam bem no HU, que tenham confiança no nosso hospital, que esse é nosso papel, né, de dar segurança para os pacientes e suas famílias. Karen, eu queria que você falasse sobre o cuidado da maternidade com o recém-nascido e também com a família. Como a Yara já disse, eu também, nós somos referência para esses bebês, né, de risco. E nós temos, desde o pronto-socorro obstétrico até a unidade neonatal, a família muito presente. Então, a gente preza muito pela presença da família nos cuidados. Então, para aquele bebê e aquela mãe que tem condição, que é a grande maioria ainda bem, o bebê nasce no centro obstétrico e depois ele é encaminhado para o alojamento conjunto junto com a mãe e com o acompanhante, né? Isso é maravilhoso, porque a gente não desvincula a mãe de neném, a gente não separa a mãe de neném. Inclusive, o nosso alojamento conjunto, ele é um alojamento conjunto de alto risco, né? O que isso significa? Significa que a mãe que precisa de um cuidado especializado, que talvez numa outra instituição estaria dentro de uma unidade de cuidados intermediários, o bebê que estaria separado da mãe dentro de uma unidade de cuidados intermediários, pela qualidade da assistência que a gente presta e por todo o investimento que a gente tem no capital humano, a gente consegue deixar esse binômio junto. A gente consegue com que eles fiquem juntos na enfermaria. Então, se você chegar lá hoje no alojamento conjunto, você vai ter bebê fazendo fototerapia, bebê com infusão de glicose para o tratamento de hipoglicemia, vai ter bebê com sonda porque ainda está aprendendo a mamar, vai ter bebê com acesso venoso porque está fazendo uso de antibiótico. E em muitas instituições, esses bebês com essas características estariam dentro de uma unidade de cuidados intermediários, separados de sua mãe. E aqui não. Aqui a gente faz de tudo para que eles fiquem a maior parte do tempo juntos. Por quê, né? Porque incentiva o vínculo, o aleitamento materno, que a gente, como a Yara disse, né, nós somos Hospital Amigo da Criança desde 2002, então a gente preza muito pela amamentação e temos um banco de leite que é exemplo, né? E deixar eles próximos também faz com que essa família saia de alta muito mais segura. Porque a mãe, o bebê, os avós, eles têm contato o tempo todo ali. Então, eles saem daqui sabendo dar o banho, sabendo trocar a fralda, e isso traz muita segurança. Sai daqui sabendo manobra de desengasgo, por exemplo, né? Então, isso traz muita segurança, uma alta segura, né? E segurança para a família mesmo, de ir para casa com essa criança de risco e essa mulher também precisando de cuidados especiais. Sim. Yara, como gestora, pela sua fala, a gente já consegue ver que você enxerga a maternidade do HU como um setor exitoso aqui da instituição, né? Eu queria que você falasse quais elementos deste serviço você acredita que a gente pode usar como modelo. Olha, o time da maternidade é um time muito forte e é um time que tem muita cientificidade. É um pessoal que estuda, tá? Eles são muito estudiosos e a gente tem tanto orgulho disso, porque aquilo que existe de mais moderno, de mais atualizado, vou dizer que tem coisas que às vezes a gente até fica assustado, assim, algumas coisas, porque a atualização científica desse time que hoje a Karen representa aqui com tanta competência é um diferencial muito grandioso, né? De todos os profissionais que ali atuam. O que a gente tem nessa maternidade do HU é aquilo que existe de mais moderno, de mais atualizado, de mais estudado, de mais científico. Para isso, para nós é uma honra e é um ponto de grande importância. O time tem muita disposição para o trabalho. Então, o otimismo, a disposição, a disponibilidade para o enfrentamento das situações é muito grandioso. O otimismo é muito, muito importante. E o trabalho em equipe desse grupo também, da equipe multiprofissional, é um diferencial. Porque para essa maternidade ser inaugurada em novembro de 23, houve, e eu presenciei, eu estava lá, tive a honra de estar lá.
o quanto este grupo se dividiu em tarefas, em atividades e conseguiu, mobilizando de A a Z, né, da portaria ao centro cirúrgico, ao centro de material esterilizado. Então, esse trabalho em equipe é um time que sabe trabalhar em equipe, sabe respeitar as diferenças e as similaridades. Então, esse é o modelo para todos nós, do HU, e muito nos honra. A gente está se encaminhando para o final. Eu gostaria que vocês ou complementassem alguma coisa que vocês gostariam, mas também deixassem uma mensagem para os profissionais, estudantes, usuários do SUS sobre o cuidado materno-infantil. Acho que a gente pode começar com a Karen e aí a gente finaliza com a Yara. Na verdade, é a realização de um grande sonho fazer parte dessa equipe, né? Eu estudei aqui, eu fiz graduação aqui, saí para fazer pós-graduação e quando eu voltei eu falei, eu vou estar lá. Não sei como, não sei quando, mas um dia eu vou estar lá. Porque eu acredito que a gente faz a diferença na vida das pessoas quando a gente proporciona um nascimento de qualidade, uma experiência de parto e nascimento respeitosa e de qualidade. E a gente tem um diferencial maravilhoso que eu acredito que a gente pode realmente ter um potencial de mudar o mundo, porque a gente é ninho, a gente é escola. Então, o profissional que sai daqui, quantos profissionais de saúde a gente forma, né, por ano? Então, assim, e como a Yara disse, eles estão espalhados por todo mundo. E isso tem um potencial de mudança assistencial muito grande. Então, o aluno que sai daqui e vê como a gente faz a assistência aqui, que pode acompanhar de perto como funciona, nele a gente plantou uma sementinha que eu tenho certeza que aonde ele estiver, ele vai buscar lá aonde ele aprendeu a ser daquele jeito para criar e transformar onde ele estiver, né? Então, é nisso que eu acredito. Assim, eu acredito tanto a parte assistencial, que a gente pode mudar o mundo, a forma com que as coisas acontecem, e essa parte de ser escola. E o ser escola faz com que a gente estude o tempo inteiro. Eu falo que a gente se obriga a estar atualizado, né? Porque eu tenho a obrigação, está ali no nosso DNA, formar um profissional de alta qualidade. Então, é por isso que a gente realmente estuda muito, que é para que a gente consiga dar a melhor experiência de assistência e de educação para esses alunos. Yara? Bom, a mensagem que eu quero dizer, gostaria de pontuar, primeiro agradecer imensamente ao grupo, né, ao time que faz a maternidade acontecer e faz a maternidade ser um serviço que tem realizado em torno de 1.900 partos ano. Isso é muito, é muito. Então, são mais de 1.900 nascimentos, e porque nós temos os gemelares, os trigêmeos, nós temos muitos diferenciais e muitos com dificuldade. Nós temos cirurgias de bebês recém-nascidos que são realizadas imediatamente após o parto nas urgências. Então, nós temos um grupo muito resistente, né? Isso que eu preciso agradecer a esse time, porque é um grupo de resiliência, é um grupo que respira e recomeça. Preciso dizer que nós temos dificuldades, que a população certamente deve dizer, olha, mas tudo são flores? Não. Nós temos dificuldades, nós temos problemas, mas nós temos a vontade, a capacidade, pela força do grupo, de nós enfrentarmos todas esses diferenciais em busca de um objetivo bem definido, que é prestar assistência qualificada da melhor maneira possível, com a maior respeitabilidade possível para as pessoas, com a dignidade que lhes são devidas, né? Que é a dignidade que lhe é devida. E, para isso, a gente tem o apoio de toda a comunidade. Nós temos o apoio grandioso do Governo do Estado do Paraná. O Governo do Estado do Paraná, nós somos uma instituição pública e estadual. E não nos falta apoio em todas as nossas ações. Então, essa garantia, a partir dessa garantia, nós temos procurado fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Que a população confie no HU, e nós estamos de portas abertas para
todas as necessidades que as pessoas têm, que a gente possa fazer da melhor maneira possível. Então, nós queremos uma grande comunidade, um trabalho grandioso e uma grande parceria com toda a comunidade. É isso. Obrigada. Ouvindo vocês falarem, né, a gente percebe que a tecnologia, a ciência e afeto são a base, né, de um cuidado materno infantil realmente transformador, e é isso que o HU busca oferecer, totalmente gratuito, para Londrina e também para as regiões abrangidas pela nossa regional de saúde, né? Eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade de vocês virem falar com a gente sobre esse tema. Muito obrigada, viu? Obrigada, foi um Obrigada, prazer. um prazer. E não esqueça de seguir os canais do HUEL com você. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio e até a próxima.